Graça e paz de Cristo estejam com vocês, amém? E para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço o convite, porque é uma responsabilidade grande também trazer a palavra de Deus para a igreja. É como o irmão falou, eu sou pastor, mas eu não sou pastor da primeira igreja batista, eu sou membro lá. Tá certo? A minha função única é trabalhar como missionário da PEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças. E eu aproveito para apresentar minha cunhada, a Elizabeth, Maria Elizabeth, a irmã dela, a dona Rita, que está do lado. E a Beth, ela é a diretora do campo do Ceará, da PEC aqui no Ceará. Qualquer coisa ela me ajuda aí com as informações, tá bom? Ok, como o irmão falou, a PEC, ela tem uma visão que foi dada por Deus a um homem, um pastor norte-americano, ali em Chicago, isso em 1930 e uns quebradinhos, o pastor José Overdose. Ele deu uma frase de Charles Spurgeon, que dizia o seguinte, que uma criança devidamente ensinada, 5 anos, devidamente ensinada, ela tem todas as condições de tomar uma decisão com Cristo. Spurgeon disse isso. E o pastor Jessé ficou com aquilo na sua mente. Mas se realmente a criança ela tem essa capacidade de entender o Evangelho com 5 anos de idade, por que a igreja não faz isso? Por que a igreja não está evangelizando as crianças e ganhando elas para o Senhor Jesus? Até que o Espírito Santo incomodou ele tanto que ele fez um teste, ele confeccionou um livro sem palavras, que acho que a maioria de vocês conhece, né? Tem 5 cores, e através do livro sem palavras, ele começou a evangelizar as crianças. Uma das coisas surpreendentes é que elas creem no Evangelho. Para ele, né? A criança tem capacidade de crer. Isso nós vemos lá em Mateus 18, de 1 a 14. Depois você pode ler na sua casa. Pronto, então a PEC surgiu aqui no Brasil. O ano que vem, né, daqui a poucos dias, ela completa 80 anos aqui no Brasil. Ela nasceu na cidade de João Pessoa, e na Paraíba, e hoje atualmente a sede nacional da PEC em São Paulo, na cidade de São Paulo, na capital. Nosso objetivo é alcançar as crianças. Nós temos que ter em mente que Deus não estipulou idade para crer no Senhor Jesus. Deus não fez isso. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo está as crianças, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Não é? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para serem filhos de Deus. Então, quando diz Deus, todos, é todo ser humano, criança é ser humano, então de pequeno até adulto, ela tem condição de tomar uma decisão com Cristo. Uma estatística, não falou de estatística, mas mais de 80% das pessoas que entenderam o Evangelho, a faixa etária de 4 a 14 anos. 80%, um pouquinho mais de 80%, as pessoas tomaram uma decisão por Cristo nessa faixa de idade, de 4 a 14 anos de idade. Então você entende que vale a pena levar a criança até o Senhor Jesus. Não é? Um evangelista do século XIX, Muti, ele disse o seguinte uma vez para um presbítero, quando ele chegou na igreja, ele disse: hoje eu ganhei 2 vidas em Beira para Cristo. Aí o presbítero perguntou: mas como? 2 adultos e uma criança? Ele disse: não, eu ganhei 2 crianças e um adulto, porque a criança tem uma vida inteira para servir a Deus. Se você ganha uma criança com 5 anos de idade, a média do brasileiro hoje é 80, 85 anos de idade, então ela vai ter 80 anos para servir a Deus. Concorda comigo? Se você ganha um adulto, ele vai ter 40, mas o pastor sabe que a dificuldade tem de tirar os conceitos errados que ainda tem na cabeça de um adulto. Também não estou dizendo para não evangelizar adultos, precisam ser evangelizados. Mas se você ganha criança, você ganha uma vida inteira para Deus. É uma responsabilidade muito grande.
Às vezes a gente pensa assim, trabalhar com criança qualquer um pode. Não é qualquer um que pode. Porque Deus tem um valor muito grande para as crianças. Precisa você amar Deus para você ter um ministério com crianças. Por quê? Porque elas são preciosas aos olhos dele. Elas são muito preciosas. E Jesus disse lá em Mateus 18:5, quem receber uma criança tal como essa, ele tinha no seu colo uma criança que até 5 anos de idade, ele diz, a mim me recebe. Veja a responsabilidade. Ele disse, se receber uma criança, seria a mesma coisa que estar recebendo a mim. Então ele dá um valor muito grande para as crianças. Nós temos um treinamento entre as disciplinas, como levar uma criança a Cristo, lição bíblica, cânticos, memorização de versículos, isso tudo dado em um ano, no curso de capacitação da professora do Ministério Infantil, que é o CPMC, ou para crianças. Esse curso é uma vez por semana, e esse talvez eu recomendo para vocês, porque tem um outro que a Rose fez, que é o CEDIC. Esse é que então exige quem fez o CPMC ou então quem está no nível universitário. Porque tem prática, tem que preparar a lição, coisas assim. Mas podem conversar com a gente depois no curso, tanto eu como a Beth, a gente vai dar maiores informações. Mas eu queria que você pensasse, Deus tem um plano para a vida das crianças. O primeiro plano dela é a salvação. Quando João Batista foi gerado, os homens perguntaram, quem irá ser, pois, esse menino? Ande nas ruas aqui desse bairro, olhe para as crianças e pergunte para você, o que vai ser esse menino? O que vai ser essa menina? O que vai ser essa criança? Se você levar Cristo para ela vai ser uma bênção para a cidade, para o bairro, para o estado e para a nação. Se você não levar, ela pode ser um problema para a sociedade. Amém? Amém. Salve a igreja da paz do Senhor. Uma alegria poder estar com os irmãos nesta noite. Não era plano nosso, até porque eu estava em viagem. Cheguei de Novo Oriente, ou interior de Novo Oriente, Crateús também, onde eu viajei semana passada, fui dirigindo como única motorista, junto com minha mãe, que está aqui, e mais um irmão também. Depois voltei com a irmã que foi para Goiânia, morar em Goiânia. E terça-feira que vem, se Deus quiser, estou indo para Goiânia também. Então tem sido muito corrido. Irmãos, Deus tem me dado a alegria de servi-lo desde a minha mocidade. Recebi o Senhor Jesus aos 14 anos e com 15 anos senti o chamado de Deus para consagrar minha vida ao Senhor, com o texto de Isaías capítulo 6, versículo 8, quando o profeta ouviu: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E qual foi a resposta do profeta Isaías? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, E eu entendi de Deus também que, como jovem, eu queria dedicar a minha vida ao Senhor. E logo Deus também tocou no meu coração em relação às crianças, através de uma outra irmã que ministrava as crianças, a irmã Rosângela, que foi como uma mãe na fé, apesar de ser bem jovem também, na época acho que ela tinha uns 16 anos, quando eu me converti, mas era uma jovem que amava as crianças e que buscava as crianças para Jesus. E através dela e do irmão Antônio Francisco, com quem ela casou e que foram para o seminário, se tornou pastor e serviu ao Senhor também, mas ainda jovens, através do exemplo deles, nós começamos um trabalho com crianças lá em Crateús, e era um clube de 5 dias. E quando eu estava ensinando para aquelas crianças o livro Sem Palavras, na página vermelha, que fala sobre a morte do Senhor Jesus, era no terreiro da casa de um irmão, porque não cabia as crianças dentro de casa. Tinha 100 crianças ali naquela rua, E aquelas 100 crianças sentadinhas
né? Bem semelhante de quando eu fui para a África e vi aquelas crianças levando seus próprios banquinhos, tudo sentadas ali em Crateús, naquele bairro bem pobre. E aquelas crianças, eu vi 100 crianças paradas, olhando para mim, com fome, com sede da palavra. A Bíblia, a palavra de Deus, em Lamentações de Jeremias, no capítulo 4, versículo 4, diz: os meninos pedem pão e ninguém há que lhes dê. Os meninos pedem pão e ninguém dá pão para eles. Era isso que acontecia na cidade de Jerusalém, cercada pelo exército inimigo da Babilônia. Crianças clamando por fome, pedindo pão às suas mães, mas as mães não tinham pães, os pais não tinham pães. A Bíblia diz que a língua da criança que mama ficava seca, pegada ao céu da boca. Crianças morriam. E aquelas crianças muitas vezes serviam de alimento para suas próprias mães que antes cuidavam delas. Eu digo para os irmãos, não é muito diferente a situação das crianças hoje. Crianças estão morrendo de fome por falta do pão da vida, que as Nações Unidas não pode dar, que a Unicef não pode dar, que governo nenhum com programa Fome Zero assistencial pode dar. O pão da vida que somente aqueles que têm podem dar. Você tem esse pão da vida? Você já se alimentou do pão da vida que é Jesus? Você tem repartido esse pão com aqueles que estão morrendo de fome? Lamentações no capítulo 2, Lamentações de Jeremias 2,19 diz: levanta-te, clama no princípio das vigílias, derrama o teu coração como água pela vida de teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Você tem Bíblia? Abra a sua Bíblia agora, no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 19. Examine o que diz a palavra de Deus. Logo depois de Jeremias, veio o livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 19. O pastor Carlos desafiou os irmãos a orarem pelas crianças. E eu desafio essa igreja a levantar um clamor pelas crianças. Por 2 vezes eu estive na igreja Assembleia de Deus, Templo Central, participando da vigília em prol da salvação das crianças de Fortaleza. Por 2 anos, aquela igreja se levantou fazendo vigílias para estarem orando pela população de Fortaleza. E especificamente uma noite foi dedicada a orar pelas crianças de Fortaleza. E Jeremias já chama a atenção do povo de Israel. O que podemos fazer pelas crianças? Levante-se, não dá para ficar acomodado. Clama no princípio das vigílias, derrama o teu coração como água pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. A entrada de cada rua aqui de Fortaleza tem crianças morrendo de fome, irmãos. Não de fome somente material, mas de fome espiritual, de fome do pão da vida que é Jesus. E se você tem esse pão, você não vai ficar com ele só para você. Você precisa repartir com as crianças. Comece orando. Mas você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó, você que é tio, você que tem irmão, você que tem crianças nas ruas, elas estão morrendo de fome. O que nós vamos fazer por essas crianças? Será que vamos ficar de braços cruzados? Ou somente dizendo, ai, coitadinhos? Ou então dizendo, esse menino é uma peste, não tem jeito não, ai, esse menino é danado. Você tem orado por essa criança? Você tem clamado a Deus? O inimigo que veio para roubar, matar e destruir,
ele está buscando roubar a infância de nossas crianças. Ele está buscando matar as nossas crianças. E é por isso que há tanto abuso de criança, há tanta violência contra as crianças, há tanto desprezo para com as crianças, gente. E agora, nessa época de pandemia, onde estão as crianças? O que está acontecendo com nossas crianças? O que nós temos feito por elas? Será que nós temos orado? A PEC, a Aliança para a Evangelização das Crianças, essa missão que Deus tem me dado o privilégio de servir há 29 anos. Se Deus quiser, no próximo ano vou completar 30 anos servindo nesta missão. E eu me alegro muito, irmãos, porque tenho podido repartir o pão com crianças. Algumas crianças que eu pude alcançar no início do meu ministério, hoje são pastores. Alguns estão servindo ao Senhor fora do país, inclusive como missionários. Uma dessas é a Priscila, que junto com o esposo está servindo lá no Senegal. 5 aninhos a Priscila tinha, quando eu a conheci e pude falar para ela do amor de Deus. A criança tem um potencial incrível e nós precisamos aproveitar enquanto é tempo. Eu vi que algumas irmãs estão grávidas. Que bênção, irmãs! Que privilégio! Você tem um ser aí na sua barriga que Deus te deu como bênção, mas que você tem que começar a orar por esse bebê que está na sua barriga. Falar para ele do amor de Deus. Não espere ele crescer, não. Tem muita gente esperando as crianças crescerem para entenderem. Não, elas podem crer em Jesus hoje. Fale para elas hoje, enquanto é bebê. Os psicólogos afirmam que no ventre da mãe, uma criança pode ser influenciada a gostar de música, disso, daquilo. No ventre da mãe, ela pode sim ser despertada para saber que existe um Criador que a ama. Diga para ela, para essa criança: meu filho, minha filha, Deus te ama. Foi Deus que te criou, você é um presente de Deus. Ensine, porque o diabo não vai esperar eles crescerem para investir, para destruir, para roubar a herança que o Senhor te deu. Irmãos, há muitas crianças perecendo, inclusive dentro de nossas igrejas, porque faltam pais comprometidos que amem a Deus, que oram pelos seus filhos e que também ensinam, se assentam e diz para eles: este é o caminho, meu filho, vamos andar junto neste caminho que eu encontrei, que é Jesus. Faltam professores comprometidos com a palavra de Deus, que amam a Jesus, que se dedicam ao estudo da palavra de Deus, que estejam dispostos a abrir mão do conforto para irem, se prepararem para ganhar crianças para Jesus. E não somente os professores podem fazer o curso da APEC. Eu tenho ficado muito feliz quando chega um pai e uma mãe lá na APEC, dizendo: olha, eu estou aqui porque eu quero ganhar meu filho para Jesus. Eu quero me preparar para ganhar meu filho para Jesus. Porque mais importante do que estar preparado para ter um emprego, para ganhar dinheiro, para investir, isso é importante. Mas eu quero dar para o meu filho aquilo que o ladrão não vai roubar, que a ferrugem não vai corroer. Eu quero dar aquilo que permanece para a eternidade. E por isso eu estou aqui durante 10 meses se dedicando a estudar, se preparar para levar o Evangelho aos seus filhos da melhor maneira possível. Você ama seu filho? Você ama as crianças? Jesus disse: tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Você ama a Jesus? Você vai amar as crianças também. E você vai procurar apacentar as crianças também. E a PEC está aqui para ajudar os irmãos nesse propósito. A PEC tem material, literatura para você ensinar a Bíblia aos seus filhos. A PEC tem um treinamento e a PEC vai junto com você alcançar as crianças para Jesus. Não tem nada melhor do que ganhar vidas para Jesus. E ganhar uma criança é ganhar uma vida inteira para Jesus. Pastor Carlos já falou sobre isso.
Eu agradeço a oportunidade, nem sei se já passou dos 15 minutos, né? A gente só pode, mas que Deus abençoe. E que hoje, cada um de vocês, olhem para as crianças com outros olhos e busquem, comecem clamando, por favor, orem pelas crianças. O diabo não está parado, nem nessa pandemia, ele não está parado. E nossas crianças estão sendo assediadas e destruídas pelo inimigo. Precisamos orar por elas, precisamos ir atrás dessas ovelhinhas perdidas. Que Deus abençoe os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E que aí vocês olhem para as crianças com os olhos de Deus, com os olhos de Jesus, e estejam dispostos a trazer crianças para Jesus abençoar, porque Ele quer abençoar as crianças de hoje, como Ele abençoou as crianças do passado. E precisam de pais, de pessoas que amem as crianças e queiram investir na vida delas e queiram que elas sejam abençoadas. Vamos atrás das crianças, vamos realizar ministério para alcançar as crianças para Jesus. E vamos começar dobrando o nosso joelho e dizendo: Senhor, salva as nossas crianças, salva as crianças da marginalização, salva as crianças das drogas, salva as crianças da prostituição, salva as crianças da idolatria, salva as crianças da feitiçaria, salva as crianças do homossexualismo, salva as crianças da perdição eterna, Senhor. E usa a minha vida para que crianças sejam salvas. Que essa seja a sua oração. Que Deus use a sua vida para fazer diferença na vida de uma criança. Amém? Capítulo 2. Nós estamos próximos ao Natal, né? Semana que vem, aliás, sábado que vem, né? Já é Natal. Embora a data não seja essa que o calendário judaico diz, possivelmente é mês de abril, mas a gente sempre lembra do Senhor Jesus de uma forma muito especial, de lembrar o motivo pelo qual Ele veio a esse mundo, o que Deus se fez carne. Capítulo 2 de Mateus, versículos 1 até o versículo 14, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto tempo em que a estrela aparecera. Enviando a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu acompanhe ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. Eis que a estrela que viram do Oriente os precedia, até que chegada parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino
e sua mãe: foge para o Egito, permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar um menino para o matar. Responde-se ele: tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor pelo intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Amém? Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nessa noite, mais uma vez nós te agradecemos, porque temos a oportunidade de estar na tua casa. Na verdade, nós somos a tua casa, mas nós queremos em conjunto te adorar, te louvar e também pensar na tua palavra nessa noite. Eu oro no nome precioso de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja falando, para que cada um saia daqui com a tua palavra de conforto e alegria de saber que o Senhor cumpriu a promessa do Messias. Ele veio e agora nós aguardamos a volta dele, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. É um texto conhecido. Algumas coisas interessantes aqui no texto é que os magos foram não no estrebaria, foram numa casa, né? É como às vezes o pessoal faz o presépio com pastor e magos, mas está errado, viu? Os magos não foram para a estrebaria, os magos foram para uma casa. Isso quem diz a palavra de Deus, tá certo? Mas quando ele chega na cidade de Jerusalém, óbvio, se o rei nasceu, se a estrela no Oriente que eles viram, ela estava anunciando o nascimento do rei de Israel, vamos procurar saber como o rei de Israel atual, o rei de Israel, onde nasceria o menino, onde nasceria o futuro rei de Israel. E a Bíblia diz, ali no versículo 2, que Herodes se alarmou e juntamente com ele toda Jerusalém ficaram alarmados, ficaram preocupados, ficaram até com medo, porque o rei é um substituto, não é para Herodes. Mas eu posso dizer para vocês e garantir para vocês que não foi só Jerusalém que se alarmou, não foi só o rei Herodes que se alarmou, o império das trevas se alarmou. Satanás, o nosso inimigo, o diabo, o adversário, ele se alarmou. Porque desde a queda de Adão e Eva, quando Deus fez aquela promessa para ele, que enviaria o descendente, ele feriria o calcanhar desse descendente, e o descendente esmagaria a sua cabeça. Olha, isso trouxe uma preocupação grande para ele. E sem medo de errar, no Antigo Testamento todinho, a preocupação do diabo era: quem é o descendente? Por quê? Porque se feria a cabeça. Esse esmagar a cabeça, não ferir, esmagar a cabeça. Quer dizer, todo o projeto, todo o conceito, toda a trama dele, e normalmente as pessoas pensam para realizar alguma coisa, foi esmagado. O Filho de Deus, o perfeito Filho de Deus, acabou com ele na cruz do Calvário. Lá na cruz, quando Jesus deu o suspiro, está consumado, não foram só os nossos pecados perdoados. O império das trevas foi derrotado. O que ele aguarda agora é a volta de Cristo para poder ser lançado no lago de fogo de enxofre, onde pelos séculos dos séculos ele vai ficar livre. E ele merece, gente. Ele merece estar ali, porque ele não só fez o homem pecado, mas a consequência que nós pagamos hoje, a destruição da natureza, as enfermidades que vêm, foi uma escolha do homem, a desobediência, mas ele incentivou, ele falou mentiras, ele enganou Adão e Eva no paraíso, no jardim do Éden. Então tudo isso que nós vemos, pandemia, não é? Tudo isso é consequência de uma escolha errada do pecado, mas que foi do homem, mas que foi incentivado pelo rei das trevas, pelo imperador das trevas, Satanás. Por isso que ele tremeu. E por isso que depois da visita que os magos fizeram, Herodes, a pedido dele, mexido por ele, não é? A ideia foi dele no coração de Herodes, mandou matar todos os meninos de abaixo de 2 anos, porque ele pensou que então aquele que esmagaria a sua cabeça seria morto.
Não tenha medo, não tenha medo do inimigo. Ele já foi derrotado. Embora a Bíblia diz resistir o diabo, isso não nos dá o direito de atacá-lo, nos dá o direito de resistir no nome precioso de Jesus. Você tem uma vida consagrada a Deus, você tem uma vida de santificação por Deus, vai fazer com que Ele não tente fazer você tropeçar. Porque uma das finalidades dele hoje é fazer com que os membros da igreja, os salvos, os redimidos por Cristo, envergonhem o nome do Senhor. Esse é o plano dele. Ele não consegue atingir a Deus, então ele tenta atingir a quem Deus mais tem de precioso, que é o ser humano. E foi a criação mais perfeita dele, onde ele deixou por último para criar, para simplesmente usufruir de toda a criação. Paulo, quando escreve a igreja de Gálatas, aliás, a igreja de Colossenses, ele diz que Cristo não só encravou o nosso escrito de Bíblia na cruz, mas ele também diz que todo o império das trevas, ele foi ridicularizado, foi zombado por ele, porque ali ele foi derrotado no império das trevas, esmagada foi a cabeça da serpente naquele momento. Foi um momento difícil para Jesus, foi um momento difícil para a mãe dele, para Maria, foi um momento difícil para os discípulos, mas isso precisava ser feito para que eu e você fôssemos salvos. Fica claro que Cristo nasceu, que Cristo teve todo o seu ministério, não para resolver o problema que o homem criou, que agora prejudicou Deus, não, de forma alguma. Deus, o inimigo, tem uma distância muito grande de poder, de sabedoria, de onisciência. Deus mandou Jesus por causa de você. Deus mandou Jesus para reconciliar você comigo. Deus mandou o Senhor Jesus para perdoar todos os seus pecados. Deus mandou Jesus para que você tivesse uma eternidade com Ele. Não foi para consertar um erro que prejudicaria Deus com esse fato, de forma alguma. Deus nunca vai ser prejudicado. Ele fez isso por causa de você, por causa de mim. Então, se hoje à noite você chegar para cá em casa, você dobra os seus joelhos e agradeça a Deus, porque na cruz do Calvário, o Filho dele derramou seu sangue por causa de você. E junto com isso, todo o império das trevas foi destruído, todo o império das trevas foi ridicularizado. Eles aguardam somente a sentença final, que já foi decretada, que está no lago de fogo. Primeira coisa, não só Jerusalém tremeu, não só Herodes, mas o império das trevas tremeu. Segunda coisa, eles procuram saber aonde o Messias nasceu, onde o rei nasceu. Possivelmente eles pensaram que fosse em Jerusalém, porque Jerusalém era a capital, era a cidade principal ali de Israel. Herodes então manda consultar os escribas, e os escribas dizem, assim diz, ou assim está escrito por intermédio do profeta. Os escribas foram na palavra de Deus, né? Os escribas foram naquilo que Deus deixou de mais precioso para nós, a sua palavra revelada. Foi ela que mostrou onde o Messias haveria de nascer, onde nasceu. Assim está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo mundo que não pereça, mas tenha vida eterna. Assim está escrito: quem crê será salvo. Assim está escrito que Deus te perdoou e reconciliou você por meio de Jesus Cristo. Assim está escrito que você tem uma vida eterna pelo sacrifício e obra de Jesus. Assim está escrito que tudo foi perdoado e que nós não temos nenhuma dívida com Ele. Assim está escrito: eis que venho sem demora,
e comigo eu vou trazer o galardão. Assim está escrito. Não abandone a palavra de Deus. Não substitua a palavra de Deus. Não deixe de ler a palavra de Deus. Porque nela está escrito a vontade de Deus para a sua vida. Nela está escrito o plano de Deus para você. Nela está escrito aquilo que você deve falar para as crianças. Nela está escrito que não é da vontade do Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Mateus 18:14. Nela está escrito que não só Davi nasceu em iniquidade, todos nós nascemos, inclusive a criança. Nela está escrito. E você precisa ler para poder entender o que Deus quer na sua palavra. Há um tempo atrás saiu uma polêmica de uma pregação de um pastor em São Paulo, onde ele disse que a Bíblia precisa de ser atualizada, né? Ela precisa cuidar com a interpretação, né? Porque você interpreta um contexto dentro um texto dentro do seu contexto. Mas quem tem o Espírito Santo, quem ora, quem busca Deus e crê que na palavra de Deus está toda a vontade dele, você vai ter interpretação. Ele vai deixar a interpretação para você. O Espírito Santo não vai deixar você entender algo de errado. Mas aí eu preciso conhecer, eu preciso deixar ele dominar a minha vida. Não foi assim antes de Cristo, quem aceitou Cristo de adulto, né, de jovem. Você não entendia nada da palavra, você lia, não entendia nada. Quando você aceitou Cristo, você começou a entender, não é verdade? Por quê? Porque o Espírito Santo está em você. E o Espírito Santo é quem revela toda a vontade de Deus para você. Numa certa ocasião, numa faculdade, numa universidade, eu não sei se foi aqui no Brasil ou se foi nos Estados Unidos, mas um pastor, ele disse que a Bíblia era um livro comum e difícil de ser interpretado, porque ele lia a Bíblia e não conseguia entender o que estava escrito nela. Aí um aluno salvo, né, por Cristo, a vida entregue para Jesus, pediu a palavra e ele disse: mas professor, a Bíblia foi escrita para os filhos. Se o meu pai manda uma carta para mim e o senhor interceptar essa carta, o senhor vai ler e não vai entender nada. Por quê? Porque a carta do meu pai é para mim, que sou filho. A Bíblia foi escrita para filhos de Deus. Então, meus amigos, só uma observação: você não pode cobrar das pessoas do mundo o que a Bíblia está dizendo. Ela foi escrita para você. Você não pode obrigar uma pessoa a deixar de ser homossexual. Pode. Primeiro, precisa entender que Deus o ama. Segundo, o Espírito Santo vai revelar para ele que é pecado. Vocês entenderam? Porque ele ainda não é filho. Quando ele se tornar filho, aí vem o arrependimento. Agora sim, se dentro da igreja surgir um que conhece a palavra, e aí sim, aí tem que ser disciplinado. Mas de fora, não pode. Porque é uma carta escrita para quem conhece a Deus. É regra de fé para quem conhece o Senhor. Eu lembro que uma vez num acampamento, isso há muitos anos atrás, eu sou paulistano, viu? Não sou americano, não. Eu vim de São Paulo para cá em 1992, sou quase cearense, 28 anos já. Não sei se os irmãos conheceram, hoje ouviram falar do antigo Circo Maranata, ali em Messejana, hoje é um condomínio fechado. Então lá a igreja cristã evangélica fazia acampamentos e eu fui preletor de um dos acampamentos.
isso em 93, 94, alguma coisa assim. E lá o menino, Zacarias, ele aceitou Cristo. Aí, depois do programa, depois da lição bíblica e do momento espiritual com as crianças, nós fomos para o aconselhamento e eu fui aconselhar o Zacarias. E eu fui rever todo o plano de salvação, né? Que fala que Jesus é o perfeito Filho de Deus. Quando eu disse que Jesus é o perfeito Filho de Deus, eu disse, mas meu pai disse que Deus não tem filho. Eu disse, não, mas a Bíblia diz que Jesus tem filho. Ele olhou para mim e disse, mas por que você só usa a Bíblia? Por que você não usa o Alcorão? Aí eu disse para ele, por que, Zacarias? A minha vida é baseada nesse livro, porque eu sou filho de Deus, porque aceitei Cristo. Então o Alcorão não faz parte da minha vida. Não faz parte da minha vida é a Bíblia. E para mim ela não só tem, mas ela é toda a verdade. Entende? Eu não sabia, o pai ensinava o Alcorão. Mas graças a Deus Zacarias aceitou Cristo naquela manhã. Eu fiz o aconselhamento e tomei uma decisão com Jesus. Então o incrédulo nunca vai entender a palavra, a não ser que tenha alguém orando por ele, para que o Espírito Santo tire o véu e ele entenda o principal, que é perdão de Deus para a vida dele. Do contrário, ele vai ler e ele não vai entender. Uma das coisas que você pode fazer, e a igreja pode fazer, é interceder em favor das crianças. Elas estão jogadas no mundo sem entender o que Deus fez por elas, primeiro porque elas não têm esse canal com Deus, porque não são salvas. Segundo, porque ninguém vai falar para elas. A gente tem que crescer para entender. Não, tem que falar, ela entende. Ela não sabe mexer no celular? Sabe ou não sabe? Ela não consegue explicar alguma coisa que ela viu na televisão, desenho ou novela? Ora, ela vai entender o Evangelho. Então, ore para que Deus levante pessoas, mas que Deus abra os olhos delas para elas compreenderem o Evangelho. Se vocês colocarem as crianças no momento de intercessão da igreja, quais crianças? As crianças da sua família, as crianças que não são crentes, né? As crianças do bairro, as crianças da cidade, as crianças do estado, as crianças da nação, as crianças do mundo. Olha, tem assunto para colocar diante de Deus. Tem criança para interceder, para você interceder por elas. Só no estado do Ceará são 3 milhões de crianças, 2 milhões e 300 mil, isso no censo de maio, mas agora já deve ter quase 3 milhões de crianças. No Brasil, 47 milhões de crianças, na faixa de 4 a 13 anos de idade. Eu não sei quantas tomaram a decisão por Cristo. Eu não sei quantas são salvas, eu não sei quantas a família é equilibrada, é cristã e leva o Evangelho para elas, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que se a igreja orar, Deus vai até onde elas estão. Se a igreja orar, Deus levanta alguém para falar, Deus leva um livro para ela ler, um folheto, um vídeo no YouTube. Deus faz o impossível, porque a vontade dele é que nenhum pequenino pereça. Mas nós temos que orar. Temos que orar. Santo Agostinho disse uma frase: vale mais falar da criança para Deus do que de Deus para a criança. Entendeu? Vale mais falar da criança para Deus, orar pela criança a Deus, do que você ficar falando de Deus para a criança. Porque você falando dela para Deus, Deus vai agir no coração dela. Deus vai convencê-la do pecado, da justiça e do juízo.
Então, o império das trevas se alarmou. Segundo, não abandone as Escrituras. Não deixe ela por nada. Por nada. Terceiro, os magos foram até a cidade de Belém, a estrela parou na casa onde Jesus estava. Eles entraram, eles adoraram. Veja como Deus é bom. Deus fala para homens que não eram judeus. Eles não eram judeus, mas ele fala para esses homens que a promessa dele foi cumprida. E eles vão até Belém, e lá eles entregam ouro, incenso e mirra. É um presente estranho para a criança, né? Mas tem um simbolismo, né? Da vinda do Senhor Jesus, da vinda do Senhor Jesus aqui nesse mundo. Mas depois, por devida advertência, a palavra de Deus diz que os magos, eles voltaram por outro caminho, regressaram por outro caminho à sua terra. A Bíblia diz também que foi uma alegria eles verem o Messias. Eu confesso para vocês que eu queria estar lá, ver o Messias, ver a promessa cumprida. Imagina quando Jesus nasceu na estrebaria, aquele campo, aquele céu cheio de milícias de anjos, e os pastores ouvindo, glória a Deus nas alturas, porque nasceu o Salvador. Agora esses homens estão ali diante do Salvador do mundo, não do Rei de Israel, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Isso trouxe alegria ao coração daqueles homens. E eles voltaram por outro caminho. Quem vê o Senhor Jesus, quem tem uma experiência pessoal com Cristo, não volta pelo mesmo caminho, volta por outro caminho. Ele vai até Jesus de uma forma, mas ele volta diferente. Ele vai até o Senhor Jesus, alcoólatra, mas volta liberto. Amém? Duas ou três semanas atrás, nós ouvimos um testemunho de um casal que trabalhava com criança ali Maracanã, um projeto que tem. E eu ouvi assim, o casal conversando com a Beth, então eu entendi que o menino era perverso. O menino, se não me engano, era Átila. As crianças tinham medo do Átila, porque ele batia, era aquelas crianças rebeldes. Até o dia que ele tomou a decisão com Cristo. Um dia os meninos cercaram ele, bateram no Átila e esfregaram o rosto dele no chão, na areia. O Átila levantou, foi no banheiro lavar o rosto. E o comentário dos amigos, mas isso é o Átila. O Átila está diferente. O que aconteceu com o Átila? Que ele não reagiu. Se fosse o Átila antes de ver o Senhor Jesus, antes de conhecer o Senhor Jesus, ele ia esfregar o rosto dos outros no chão. Mas com Cristo ele agiu diferente. Ele deu a outra face. Ele andou mais uma amiga e deu a túnica. Volta por outro caminho. Você não voltou? Quando você viu o Messias, quando você teve uma experiência pessoal com Cristo, quando você entendeu que os seus pecados foram perdoados, que na cruz do Calvário tudo Deus lançou no mais profundo mar, você não voltou uma outra pessoa. Ora, algumas coisas nós vamos mudando com o tempo, mas normalmente aquele que é pecador, que todo mundo vê que é ruim, ele volta de uma forma visível por outro caminho, por uma outra vida, por um outro pensamento. Eu quero encerrar dizendo uma experiência com o fundador da PEC, Jesús Rose. Ele foi pastor, como eu falei, e durante 9 anos ele tentou levar uma mulher do bairro onde ele pastoreava
para a igreja, só que a mulher não ia, 9 anos. Até que ele levou um pregador irlandês, fizeram uma campanha evangelística, e a mulher foi naquela semana para a campanha. Não só foi, mas tomou uma decisão por Cristo. E o pastor Jessé ficou na cabeça, mas como é que pode? 9 anos eu tentando trazer essa mulher para cá, e essa mulher não veio. Hoje ela veio, e já estou terminando, viu, irmão? Hoje ela veio, e não só veio, mas tomou uma decisão com Cristo. Quando terminou, né, que as pessoas foram embora, ele foi cumprimentar a mulher, não só porque ela veio à igreja, mas porque ela tomou a melhor e maior decisão que um ser humano pode tomar, entregar a sua vida para Cristo. Aí ele perguntou, mas me explica uma coisa, durante 9 anos que eu tentei trazer a senhora para a igreja, e a senhora não veio, o que fez a senhora vir na igreja nessa semana? Ela olhou para ele e disse o seguinte: se Cristo mudou a vida das minhas filhas, Ele pode mudar a minha também. O que ele lembrou que ele evangelizou as filhas daquela senhora com livros sem palavras, e elas tomaram uma decisão com Cristo. Volta por outro caminho, não fica como está. Amém? Curva sua cabeça e feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor mandou o descendente, mandou o Messias, mandou o Senhor Jesus, e Ele esmagou a cabeça da serpente. A tua palavra diz isso, e nós cremos na tua palavra. Ele nos salvou, Ele nos perdoou, Ele nos redimiu. Nos ajude, Deus, a levar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem Cristo como Salvador, mas de uma forma muito especial para as crianças. Abençoa essa igreja, abençoa essa liderança, abençoa as famílias desse local, Pai, dessa igreja, para que sejam sal e luz nesse mundo que se perde. No nome de Cristo. Amém. Amém.